tarde, né? Então a gente vai dar prosseguimento, vou continuar falando da parte de oxidações de lipídios. Eu só vou fazer uma propaganda aqui do INCT, processo CEDOX, né, do qual eu faço parte, e que tem um site no Instituto de Química, né, que está ali, né, e tem um vídeo muito didático, tá, sobre essa parte de produção de radicais livres, né, os elétrons se movimentando, enfim, acho que talvez fique um pouco mais claro, né, a questão de produção desses radicais livres dentro do nosso organismo. É interessante rapidinho, né, é só clicar ali no vídeo sobre o processo CEDOX, ele dá um link para o YouTube e lá tem um videozinho de uns 10 minutinhos, né, interessante. E também para quem se interessar, tem umas aulas de um curso que foi dado sobre oxigênio e processo CEDOX, né? Então, falando de outros aspectos, né, dessas espécies ativas, talvez, se vocês tiverem interesse, vocês podem dar uma olhada também. Né? Bom, eu já falei, né, da produção das espécies reativas, então tem uma série de espécies reativas e várias fontes dessas espécies reativas e que elas podem atacar, né, as biomoléculas do nosso organismo, e sendo que, né, os lipídios são alvos importantes dessa modificação ou oxidação. Então a gente vai entrar nesse tópico, né, são esses tópicos. Bom, vou falar um pouco, já falei um pouco aqui dos lipídios em meio biológico, que eles são encontrados em tecido adiposo, no cérebro, em grande quantidade também, e que tem diversas classes desses lipídios, né, onde o alvo principal de oxidação são os ácidos graxos poliinsaturados, principalmente, e que estão esterificados em fosfolipídios, né, em esteroides também, na forma de ésteres de colesterol. E eu parei nesse slide, né, onde é mostrado a classificação desses ácidos graxos. Né? Então, os ácidos graxos, eles são compostos de uma cadeia alifática, né? Acho que vocês devem saber, né? Mais fácil eu mostrar aqui. Então, os ácidos graxos são compostos de uma cadeia de carbonos, a gente chama de cadeia alifática, ligado a um grupo carboxílico, né? E essa cadeia alifática, ela pode ser, né, saturada ou insaturada. Saturada se você só tem ligações simples e insaturada se você tem uma dupla ligação. Tá? E esses insaturados, eles podem ser classificados em monoinsaturados ou poliinsaturados. Né? Os monoinsaturados são aqueles que só têm uma insaturação. Um exemplo bastante conhecido é o ômega 9, né? Onde o representante principal é o ácido oleico. Né? Então, esse ácido oleico é o ácido graxo que está presente na forma de triacilgliceróis no óleo de oliva. Né? Então, o óleo de oliva é composto basicamente de ácido oleico. Tá? Ele é considerado, né, benéfico para a saúde. Né? Por quê? Porque a quantidade de insaturações na cadeia do ácido graxo está relacionada diretamente com a suscetibilidade dele a sofrer oxidação. Tá? Então, o ácido graxo que só tem uma insaturação, ele é bem menos reativo, é bem menos suscetível a sofrer ataque por radicais livres. Tá? Enquanto que os poliinsaturados, né, os PUFAs, que podem ser divididos em ômega 6 e ômega 3, né, eles têm mais de duas duplas insaturações, e isso faz com que eles sejam bastante suscetíveis a reações de oxidação. Tá? Dentre os ômega 6, né, na dieta a gente encontra bastante ácido linoleico, né, que tem 18 carbonos e 2 insaturações, e esse ácido linoleico está presente em óleo de soja, girassol, né, milho. Né, então, esses óleos que a gente usa normalmente
no dia a dia é rico em ácido linoleico. Ômega 3, né? Então, esses três, alfa-linolênico, EPA, né? Ou DHA, docosahexaenóico, são ácidos graxos que têm mais de 3 duplas ligações, né? E, por exemplo, o DHA, que tem 6 duplas ligações, é um dos mais suscetíveis à oxidação. Tá? A gente encontra isso, o linolênico, né? É um ômega 3 de origem vegetal, a gente encontra em óleo de semente de linhaça, né? Então, no Globo Repórter, se vocês olham as reportagens, eles falam bastante, ômega 3, se você colocar um pouquinho, uma colher de sopa de linhaça no seu cereal matinal, ajuda, né? Porque você consome ômega 3 e é benéfico. E o EPA e o DHA são os ômega 3 derivados de peixe, né? Então, quando você consome peixe, você está consumindo esses ômega 3. Tá? Linoleico e linolênico, né, a gente pode obter da dieta, mas dentro do organismo é interessante que o linoleico. Bom, então, da dieta, a gente obtém basicamente, dentre os poliinsaturados, o ácido linoleico, né, e o ômega 3, ácido linolênico. Existem rotas metabólicas, né, que fazem com que, de síntese, né, de outros derivados, né, de ácidos graxos a partir desses dois ácidos graxos, né, que são considerados essenciais, tá, porque o nosso organismo não sintetiza eles, né, mas a partir deles a gente consegue sintetizar outros ácidos graxos poliinsaturados, tá? E dentre os derivados do linoleico a gente tem o ácido araquidônico, tá? Esse ácido araquidônico é super importante em processos inflamatórios, ele faz parte das membranas celulares, eles dão origem, né, a diversos compostos chamados de eicosanoides, que são as prostaglandinas, os leucotrienos, né, que têm papel importante, né, nas reações inflamatórias. Tá? O linolênico, né, ele também pode ser convertido em EPA e DHA, tá? E esses dois componentes são importantes para o cérebro. Tá? Então, para o funcionamento cerebral, é importante que a gente tenha uma quantidade adequada, né, desses ômega 3. Bom, então, as espécies reativas, né, que eu mencionei na aula da manhã, né, tem várias espécies derivadas do oxigênio, tem as derivadas do nitrogênio, tá? Essas espécies reativas, elas são suficientemente, né, reativas para oxidar, né, lipídios, né, ácidos graxos, principalmente ácidos graxos poliinsaturados e colesterol, presentes nas membranas celulares. Tá? Então, essas bolinhas com duas perninhas são os fosfolipídios e essas perninhas são os ácidos graxos poliinsaturados. Nessa reação desses radicais com os ácidos graxos poliinsaturados, ocorre um processo de oxidação chamada de peroxidação lipídica. Tá? Essa reação de peroxidação lipídica, né, está ilustrada aqui, tá? É uma reação em cadeia. Tá? Então, a partir do momento que um radical suficientemente reativo, né, ataca a cadeia do ácido graxo, né, preferencialmente ácidos graxos poliinsaturados, aqui é o ácido linoleico, ele abstrai o hidrogênio, principalmente o hidrogênio que a gente chama de bisalílico. Tá? Então tem vários hidrogênios aqui, né, vários CH2, enfim, e dentre esses hidrogênios presentes na cadeia linfática, o que é mais fácil de ser removido é aquele hidrogênio que está presente, né, entre duas duplas ligações. Tá? Então, à medida que você aumenta a quantidade de duplas, você aumenta a quantidade de hidrogênios bisalílicos. Alílico significa que tem uma dupla, né, no carbono ao lado. Então, bisalílico significa que tem duas duplas, né, nos carbonos adjacentes. Então, à medida que você aumenta a quantidade de hidrogênios bisalílicos, você aumenta a suscetibilidade de oxidação desse ácido graxo.
Tá? Então, o radical aqui, ele abstrai um elétron na forma de átomo de hidrogênio e forma-se um radical aqui no carbono, né, bisalílico, e esse elétron ele sofre uma delocalização aqui entre as duas duplas e você pode formar radicais peroxila. Né? Esses radicais centrados em carbono são extremamente reativos, tá? Então eles, quando há oxigênio disponível no meio, ele reage rapidamente com esse oxigênio e forma esse radical chamado peroxila. Tá? E esse peroxila ele pode estar nesse carbono, ele pode estar nesse carbono, tá? Por causa dessa delocalização, né, dos elétrons. E no laboratório a gente consegue, né, monitorar, né, de forma específica cada um desses radicais, em que posição eles se encontram. Esses radicais peroxila, né, eles continuam sendo reativos, né, e eles podem reagir com outro lipídio adjacente, fosfolipídio adjacente, formando um radical do lipídio, né, e isso aqui é chamado de uma reação de propagação, né, radicalar em cadeia. Então, você vai formando cada vez mais radicais centrados em carbono, forma peroxila, e isso é cíclico. Então, você vai oxidando os lipídios. Tá? Um dos produtos primários estáveis que podem ser formados nessa reação são os hidroperóxidos de lipídios. Tá? Normalmente, quando a gente quer monitorar a oxidação de uma membrana, o que se faz em laboratório é medir, por exemplo, a quantidade desses hidroperóxidos. Né? Você coloca um agente oxidante, né, que seja capaz de gerar esses radicais e você mede o nível desses hidroperóxidos, aí você tem uma ideia de quanto esse processo, essa membrana está sendo oxidada. Bom, então essa reação em cadeia, né, o mecanismo dela, né, a gente pode dividir ela em 3 etapas. Né? A primeira etapa é chamada de iniciação, né? Então é a etapa onde o lipídio sofre a abstração do hidrogênio pelo radical livre, formando o radical centrado no carbono do lipídio. A segunda etapa é chamada de propagação, onde o lipídio reage com oxigênio, formando o radical peroxila, e isso propaga a reação reagindo com um outro lipídio. O que é interessante é que essa reação de peroxidação lipídica, ela pode sofrer catálise na presença de metais. Tá? Então, metais como ferro e cobre, eles agem decompondo esses hidroperóxidos e gerando mais radicais. Tá? Então, dependendo do estado de oxidação do ferro, por exemplo, ele pode reagir com esse hidroperóxido e gerar radical alcoxila ou gerar radical peroxila. Então, isso catalisa o processo de oxidação. E a última etapa desse mecanismo de peroxidação lipídica é chamada de terminação, e ela ocorre quando 2 radicais reagem entre si, gerando produtos não radicalares. Então, esses radicais peroxila podem reagir com outros peroxila, pode reagir com alcoxila, e formando produtos não radicalares. Bom, então, para quem, né, a gente no laboratório estuda esse mecanismo de oxidação, e existem vários parâmetros que podem ser medidos para ver a suscetibilidade, por exemplo, né, do lipídio a sofrer essa oxidação. Uma delas é dada, né, por exemplo, pelo par redox, né, do valor do par redox do agente oxidante. Então a gente sabe que não são todas as espécies reativas, né, de oxigênio ou de nitrogênio, que são capazes de induzir uma peroxidação lipídica. Tá? Então, eu mostrei no começo da minha aula que essa capacidade, né, essa reatividade desses radicais é dependente do potencial redox. Tá? Então, a gente sabe que o potencial redox do lipídio, né, para ser oxidado é 0,6 volts. Então, radicais livres que tenham o valor de potencial redox acima de 0,6 volts
são aqueles que são capazes de promover a oxidação do lipídio. Então, dentro de uma lista grande, né, de espécies radicalares, o radical hidroxila, alcoxila, o radical carbonato, né, peroxila, todos eles são capazes de induzir a oxidação do lipídio. Por outro lado, né, radical ânion superóxido, que é aquele formado no vazamento, né, mitocondrial, vazamento de elétrons mitocondrial, ele tem um valor de potencial redox baixo. Então, o radical ânion superóxido por si só não é capaz de induzir uma peroxidação lipídica. Ele só induz a peroxidação se ele é convertido em outras espécies mais oxidantes, né? Bom, então, um outro parâmetro que normalmente também está associado à suscetibilidade, né, da oxidação dos lipídios e que está relacionado à velocidade também com que esse ciclo, essa reação acontece, é a constante da reação entre o radical peroxila e esse lipídio. Tá? Essa é a etapa mais lenta, né, dessas três etapas, né? Constante de velocidade dessa reação inicial, constante de propagação e a constante de terminação. E essa é a etapa lenta e é ela que determina a velocidade da reação da peroxidação lipídica. Tá? E aí existem, né, várias medidas em relação a essa constante de propagação em relação a diferentes tipos de ácidos graxos, né? Então vocês podem perceber que à medida que vai aumentando o número de insaturações, né, aqui tem 2, 4, 5 e 6, você tem um aumento, né, nessa constante de propagação. Isso significa que, né, o DHA, né, ele é muito mais suscetível, né, à oxidação do que o ácido linolênico, é 5 vezes mais, né, suscetível à oxidação do que o DHA. O mesmo acontece também em relação ao número de insaturações no anel do colesterol. Tá? Então, o colesterol, esse aqui é a estrutura do colesterol, ele tem uma dupla ligação aqui nessa posição do anel. Existe um precursor, né, do colesterol, né, da síntese do colesterol endógeno, que é o 7-dehidrocolesterol. Ele tem, além dessa dupla ligação nessa posição, ele tem uma outra posição, ele tem uma outra dupla nessa outra posição aqui, na posição 7. O aumento de uma única dupla ligação nesse anel faz com que, né, essa constante de propagação aumente significativamente, né, drasticamente. Então, o 7-dehidrocolesterol, se ele estiver presente, né, ele vai ser um alvo preferencial de reação, né, com o radical livre do que o próprio colesterol. Existe uma doença genética que se chama Smith, eu não sei pronunciar, SMO, um nome em inglês, enfim, e que tem um defeito genético na enzima que catalisa a conversão do 7-dehidrocolesterol para o colesterol. Né? Então, nesses pacientes, eles têm uma grande concentração desse intermediário, né? E acredita-se que uma das causas que levam as doenças ou a morte desses pacientes seja por causa da oxidação desse intermediário do colesterol. Bom, então, olhando um pouco, né, mais em detalhes, né, esse processo de hiperoxidação lipídica, que está representado de uma outra forma, né? Então, a iniciação, a propagação, né? A iniciação, os vários radicais que podem induzir a iniciação, né? A abstração do hidrogênio analílico, formação do radical, né? O radical pode sofrer delocalização aqui na cadeia do ácido graxo, reage com oxigênio, forma o radical peroxila, que reage contra o lipídio, forma hidroperóxido. Tá? Como eu mostrei naquele primeiro esquema, esse hidroperóxido pode sofrer catálise, sofrer decomposição na presença de metais, né, gerando radicais oxila e peroxila, né, que auxiliam na propagação dessa reação em cadeia.
né? Mas o interessante é comentar aqui, né, que a toxicidade, né, desse processo de oxidação está relacionada principalmente aos produtos formados na reação, né, na peroxidação lipídica. Tá? Então, eu coloquei em destaque aqui para vocês os principais produtos formados. Né? Então, os hidroperóxidos de lipídio seriam os produtos primários, né, que são relativamente estáveis, podem ser detectados, e a presença desses hidroperóxidos na membrana celular altera a fluidez da membrana, altera o funcionamento dessas membranas. Tá? E além disso, né, essas reações de decomposição que acontecem na presença, não só na presença de metais, mas essas reações de decomposição desses radicais, né, peroxila e alcoxila, eles levam à formação de compostos de cadeia menor, por exemplo, aldeídos, uma série de aldeídos. Então, a Nájila mencionou, né, durante a oxidação das lipoproteínas, que vários aldeídos são formados, né, na partícula lipoproteica. Então, esses aldeídos são formados através desse tipo de reação, de oxidação de ácidos graxos. Tá? Então, formam-se vários aldeídos, né, essa aqui é a função aldeídica, né, C/OH, e eles são extremamente reativos. A toxicidade desses aldeídos está relacionada à reatividade deles. Tá? E além dos produtos de decomposição, esses radicais eles podem sofrer ciclização e redução, né, formando outros produtos, né, chamados de isoprostanos, se forem derivados do ácido araquidônico, e neuroprostanos, se forem derivados, por exemplo, do ácido docosahexaenóico, que é o ômega 3. Tá? E esses produtos oxidados, eles são bioativos. O que significa isso? São compostos que vão interferir, né, em diversos processos celulares, afetando o funcionamento, por exemplo, de proteínas e vias de sinalização celular e alterando a resposta celular e podendo levar à morte celular. Tá? Bom, então, com relação a esses produtos, né, eu mostrei para vocês que no laboratório a gente mede hidroperóxidos de lipídios. Né? Então, se você tiver um ácido graxo livre, né, essa reação vai gerar hidroperóxidos de ácidos graxos. Tá? Se você faz uma reação em um sistema, né, onde você tem membranas, vesículas, tá? Esses hidroperóxidos são formados nos fosfolipídios, né? E aí você tem hidroperóxido de fosfolipídios, o hidroperóxido também pode estar localizado no anel do colesterol, né? Ou então, no caso de lipoproteínas, né, os hidroperóxidos também podem estar nos ésteres de colesterol. Tá? E isso tudo, esses produtos são utilizados para a gente monitorar, né, o nível de oxidação de lipoproteínas, vesículas, né, todo o sistema contendo lipídio. Tá? Só para ilustrar um pouco, eu falei que esses compostos são bioativos, levam várias consequências celulares. Então, aqui tem um estudo recente que saiu em 2006, na Nature Chemical Biology, né, em que mostra que a quantidade de hidroperóxidos de lipídios afeta o mecanismo de morte celular, conhecido como apoptose. Tá? E a apoptose é uma morte celular que a gente chama de programada, né? Então a célula pode morrer através de necrose, que é uma morte descontrolada, ou uma morte chamada programada, né? Que é a apoptose. Uma das vias que leva à morte celular, né? Que é bem conhecida por apoptose, é a via que leva à liberação do citocromo C, que é uma proteína localizada na mitocôndria. Tá? A liberação dela faz com que ela ative esse citocromo C, ele forma complexos no citossol com a apoptossoma e isso induz a morte celular. E estudando os mecanismos, né, pelos quais
esse citocromo C é liberado, né? Esse estudo da Nature Chemical Biology mostrou que existe que o citocromo C, né, ele é liberado quando um fosfolipídio chamado cardiolipina, né, que é encontrada apenas na membrana interna mitocondrial, sofre oxidação. Tá? Então, esse citocromo C ela é uma proteína carregada positivamente. Ela tem várias lisinas, né, na sua superfície e ela está ligada, né, em situações normais, a cardiolipina através de atrações eletrostáticas. Essa cardiolipina é um fosfolipídio que tem duas cargas negativas na sua cabeça. Tá? E quando acontece a oxidação, né, através de várias espécies de ativos que podem ser geradas aqui na mitocôndria, né, essa cardiolipina ela sofre oxidação formando esses hidroperóxidos. Tá? A presença desse grupo polar, né, nesse meio hidrofóbico faz com que, né, essa interação entre a proteína e o lipídio já não que seja rompida, ela não consegue manter, né, porque esse hidroperóxido ela tende a sair dessa região hidrofóbica, a perninha, né, uma das perninhas sai da membrana, então altera a conformação do próprio fosfolipídio e isso faz com que essas interações, na verdade, eletrostáticas e também hidrofóbicas, esqueci de mencionar que os estudos mostram que além das interações eletrostáticas, essa interação é mantida por interações hidrofóbicas também com a perninha do ácido graxo com a proteína, elas sejam rompidas. Né? Então, a formação desses hidroperóxidos, né, seria o trigger, né, o disparo, né, para que o citocromo seja liberado. Tá? Então, é uma proposta bastante interessante. Tá? E a gente, no laboratório, a gente também tem estudado, né, a formação, como que são formados esses hidroperóxidos, quais os mecanismos que levam à formação desses hidroperóxidos, né, e como ela interage com essa proteína depois que forma os hidroperóxidos. Bom, isso aqui é um dos exemplos demonstrando a importância, né, os efeitos biológicos desses hidroperóxidos. Bom, como a gente está no Instituto de Química, a gente sempre está interessado nos mecanismos químicos, né, por isso que eu coloco sempre uma ênfase nas estruturas químicas e dos compostos, como eles são formados. Tá? Então eu mencionei que, além dos hidroperóxidos, né, os produtos de importância, né, que são tóxicos, que são gerados na peroxidação, são os aldeídos. Tá? Então aqui só um esqueminha mostrando a formação desses aldeídos aqui. Né? Então aqui seria o produto final. Tá? Então, novamente, o lindoleico reagindo, formando radical, formando radicais peroxila, tá? Formando hidroperóxidos. Esses hidroperóxidos reagem com metais, formam as carboxilas que decompõem, né? E aí as reações de fragmentação, levando à formação de aldeídos, né? Que são extremamente reativos e também outras moléculas pequenas voláteis, né? Como por exemplo o etano. Tá? Então em laboratório, muitas vezes também, além de medir não só os hidroperóxidos, tá? Uma outra forma de monitorar o grau de oxidação é medir esses compostos finais, o etano, que é exalado, né? E aldeídos, né, formados nessa reação. Professor, por exemplo, quando você tem LDL e acontece a peroxidação, Sim. como NDA, né? Sim, malonaldeído, sim. Isso fica grudado na LDL? Sim, vou mostrar parte dela, sim. Parte dela. Tanto que você consegue, na verdade sim, porque você consegue monitorar a peroxidação lipídica medindo MDA. Se ela ficasse totalmente grudada e não desgrudasse dessas proteínas, você não conseguiria dosar o MDA, que é dosado normalmente no laboratório. Ela reage, grande parte ela reage, mas as condições que você faz o ensaio para medir o MDA, que é essa
gente está falando aqui do malonaldeído, né? Normalmente você usa condições ácidas, enfim, essas condições mais drásticas fazem com que uma parte, eu não sei se 100%, mas uma parte desses aldeídos sejam, mesmo que elas estejam complexadas, ligadas covalentemente com os aminoácidos da proteína, elas sejam rompidas. Então isso faz com que você consiga medir. Então, o MDA você mede, através dessas condições drásticas, você consegue medir o MDA total, enfim, tanto livre como ligado. E tem outro jeito sem ser cultivado? Tem. Você pode medir por HPLC, se bem que mais ou menos, né? Tem vários métodos que você mede por HPLC, né? Só que mesmo por HPLC você mede, muitas vezes você mede o complexo MDA com o TBA, que é o composto colorido que reage. Então a diferença de você medir colorimetricamente numa cubeta e medir no HPLC é que você mede especificamente o complexo MDA com o TBA. Você mede o pico daquele complexo. Você pode medir, mas normalmente assim, você medir isso direto, sem reagir com nenhuma outro composto é difícil. Tem vários métodos, por exemplo, por espectrometria de massa, mas normalmente você reage esse composto com algum outro composto, um cromóforo, um agente que possibilite você monitorar, né, a formação desses aldeídos. O MDA é problemático porque, né, ele é um composto de poucos carbonos, tá? E não é só a peroxidação lipídica que pode gerar. Então, você oxidações de proteínas, né, também podem gerar aldeídos como malonaldeído. Tá? Então, tem outras fontes de malonaldeído que não só o lipídio. Então, esse é o problema da inespecificidade dessa técnica, de monitorar o MDA. Então, o que se faz muito, né, o que se tem feito, né, é medir outros produtos da oxidação. Por exemplo, isoprostanos têm sido muito utilizados, né, porque são moléculas maiores, mais estáveis, sofrem menos interferências. Então, isoprostanos, por exemplo, são considerados os melhores marcadores para você monitorar oxidação de lipídios em meio biológico. Tá? Mas, né, não que ele deixe de ser um marcador importante. Existem marcadores melhores e mais específicos. Né? Então, aqui uma lista de vários outros aldeídos que podem ser formados. O MDA é o mais comum, né, que a Andrea está mencionando. E tem a acroleína, a protonaldeído e 4-hidroxinonenal, que é um outro que é muito estudado na literatura por causa da reatividade, né? O 4-HNE. Tá? Bom, então, esses aldeídos, né? Então a Andrea perguntou, eles estão livres, né? Para você medir em meio biológico, então. Na verdade, não totalmente, porque aldeídos, qualquer um daqueles outros, malonaldeído, 4-hidroxinonenal, aqui o exemplo com o 4-hidroxinonenal, eles reagem com aminoácidos, tá? E principalmente aminoácidos básicos, como a lisina, tá? Histidina e aqui a cisteína também, né? Pode reagir com esses aldeídos. Tá? Então, eles reagem quimicamente, formando ligações covalentes. Né? Então, a proteína, né, fica covalentemente ligada ao aldeído, né, através aqui dessas ligações. Tá? E uma coisa interessante que uma das propostas, né, que até eu perguntei para a Nájila, a questão da carga negativa, né, da lipoproteína. Né? Então, não sei se vocês estão recordando da estrutura que ela mostrou. Né? Então, a ApoB100, ela tem várias lisinas. Né? Não sei se alguém reparou nos aminoácidos que ela mostrou na estrutura da ApoB100. A ApoB100 ela tem várias lisinas. Tá? E lisina em meio
em pH fisiológico, ela encontra-se protonada. E a lisina confere carga positiva à proteína. Isso acontece no caso da ApoB100, isso acontece no caso do citocromo C que eu mostrei para vocês. A citocromo C também tem várias lisinas na superfície da proteína. Isso dá uma carga líquida positiva para ela. A questão da oxidação levar à formação de cargas negativas é que a oxidação faz com que essas lisinas, a região a amina, reaja. Então você não tem mais carga em cima daquela amina. Então a proteína ela ganha carga negativa perdendo carga positiva. Tá? Então uma das propostas, né, do ganho de carga negativa é a perda, né, dessas aminas devido a reações com produtos de oxidação de lipídios. Tá? Aí mostrando, né, exatamente a posição, né, do aldeído que reage, né, com esses compostos. Bom, então eu mostrei para vocês que, né, a importância dos hidroperóxidos como produtos da peroxidação lipídica, né, os produtos de decomposição, principalmente aldeídos, né, que são bastante reativos e reagem com proteínas, e eu mencionei, né, rapidamente dos isoprostanos, né, que seriam melhores marcadores que os aldeídos. Tá? Então esses isoprostanos e neuroprostanos são produtos formados através de ciclização. Tá? Aldeídos são formados através de decomposição. Tá? A cadeia do ácido graxo sofre quebra, então você forma várias moléculas de cadeia menor, tá? Com a função aldeídica. Isoprostanos e neuroprostanos são produtos de ciclização, então você não tem perda de carbono. Tá? A molécula sofre uma ciclização. Então, como que é essa ciclização, né? Essa estrutura de isoprostanos, por exemplo? Isoprostanos são produtos da oxidação do ácido araquidônico, que é um dos principais componentes das membranas celulares. Tá? Então, o ácido araquidônico, aqui tem todas aquelas etapas de abstração de hidrogênio, inserção de oxigênio, né? Aqui tem um radical peroxila, né? Que na verdade esse radical peroxila ele sofreu uma ciclização. Acho que está acabando a ciclização. Então esse radical peroxila ele sofre uma ciclização, né? E essa ciclização, né, gera aqui, ela é instável, esse é um endoperóxido que é instável, né, sofre rearranjos e gera esses produtos aqui, né, que são chamados, é uma família de produtos chamados de isoprostanos. Tá? A redução, né, esse endoperóxido também pode sofrer uma redução e formar esses outros isoprostanos aqui. Então, hoje em dia é muito utilizado, né? Então, a medida desses isoprostanos como uma forma de você monitorar, né, o grau de oxidação em meio biológico. Então, muitas vezes tem várias pesquisas de intervenção, né? Por exemplo, você suplementa uma população doente com antioxidantes. Eu quero ver se esse tratamento, essa suplementação com antioxidante está sendo eficiente. Será que eu estou tendo um ganho de proteção? Então, o que eles fazem? Eles pegam plasma desses pacientes e monitoram o nível, por exemplo, de isoprostanos. Se ele, né, na presença do antioxidante, essa quantidade de isoprostanos é reduzida, isso significa que o antioxidante está conferindo uma proteção contra os danos oxidativos em lipídios. Tá? Neuroprostanos são compostos similares, né, aos isoprostanos. Tá? Só que a diferença é a origem do ácido graxo precursor. Né? Enquanto o isoprostano é formado a partir do ácido araquidônico, os neuroprostanos são formados a partir do DHA. Né? E neuro por quê? Porque DHA é um ácido graxo poliinsaturado que é encontrado em grandes quantidades no cérebro. Né? E a oxidação desse DHA cerebral, né,
leva à formação de produtos cíclicos, né, que eles colocaram a terminologia de neuroprostâmicos. Tá? Então, resumindo, né, os lipídios na presença de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, né, sofrem reações de oxidação formando lipídios oxidados. Tá? Mas, além dos lipídios oxidados, também são formados lipídios nitrados ou nitrosilados. Aí, esses lipídios nitrados ou nitrosilados são formados na presença de espécies reativas de nitrogênio. Eu mencionei para vocês o NO, vasodilatador, que reage formando várias outras espécies reativas de nitrogênio. E lipídios também que a gente chama de isomerizados, né, cis-trans. Tá? Então, no nosso organismo, normalmente os ácidos graxos se encontram na conformação cis. Tá? E a reação desses ácidos graxos com espécies reativas também levam à formação, podem converter, quer dizer, cis em trans. E aí vocês já ouviram falar, né, que ácidos graxos trans, né, são maléficos para a saúde. Né? Então tem toda uma lei que regulamenta a quantidade do conteúdo de ácidos graxos trans em alimentos. Né? E aí, como que podem ser formados lipídios nitrados ou nitrosilados? Né? Então aqui aquela reação que eu mostrei para vocês de peroxidação lipídica. Né? Lipídio, sofrendo abstração de hidrogênio, radical de lipídio, radical peroxila, né? Properóxido. Na presença de espécies reativas de nitrogênio, né, o NO, que é um dos precursores, tá? Radical NO2, o peróxido nitrito, né? Na presença dessas espécies reativas de nitrogênio, esses intermediários sofrem reação, gerando então esses lipídios chamados nitrados, né, quando a reação acontece com o radical NO2, ou nitrosilados quando a reação acontece com o NO. Tá? Fala-se até de um papel antioxidante do NO. Né? Então, isso é meio controverso, né? Mas se a gente olhar a peroxidação lipídica, a reação do NO com esse intermediário faz com que você interrompa a reação de peroxidação. Então, ele, de certo modo, é antioxidante, porque ele interrompeu a peroxidação lipídica. No entanto, esses intermediários também não são tão estáveis. Então, existem estudos que mostram que esses intermediários nitrosilados, eles podem se decompor e formar outros radicais. Né? Enfim, mas de qualquer forma, o NO pode ter um certo papel antioxidante em termos de peroxidação lipídica. E, para mostrar a relevância, né, desses produtos, existem vários dados na literatura mostrando, né, a detecção desses lipídios nitrados e nitrosilados no sangue. Né? Então, aqui é uma medida feita através do uso de HPLC, né, acoplada à espectrometria de massa, né, e onde eles detectaram a presença dessas duas formas nitradas, né, do ácido linoleico, tanto em eritrócitos como plasma. Então, ou seja, esses produtos, né, são encontrados em meio biológico e, assim como, né, hidroperóxidos e aldeídos têm efeitos sobre outras biomoléculas e outras vias celulares, esses compostos também têm efeitos, né, sobre biomoléculas e vias, né, celulares. Bom, por último, os lipídios, que eu chamei aqui de isomerizados, né, que seriam a isomerização cis-trans. Tá? Aqui o ácido araquidônico, né, na presença de um radical NO2, tá, que forma esses dois intermediários, e que podem sofrer, esse NO2 entra e sai, tá, e quando ele sai, essa ligação, né,
a ligação que era cis aqui, essa ligação aqui está na conformação cis, né, com os 2 hidrogênios para cima. Agora aqui ela está na conformação trans, tá? Um hidrogênio para cima, para baixo e outro hidrogênio para cima. Então, a reação de ácidos graxos com espécies reativas, né, pode levar à formação de ácidos graxos trans. E ácidos graxos trans, né, está associado com uma maior incidência de doenças cardiovasculares, né. Não se sabe muito bem o mecanismo, mas acredita-se que ele leva a uma elevação na quantidade da LDL, né, que é aquela partícula que é chamada de ruim, né, colesterol ruim. E também, novamente, isso, né, para mostrar a importância, os estudos mostraram a detecção desses ácidos graxos trans, né, do transarácido araquidônico em plasma e urina, né, também. Bom, então, resumo geral, né, dessa segunda aula, né, é que na presença de espécies reativas, né, de oxigênio e nitrogênio, né, os lipídios presentes nos ácidos graxos poliinsaturados presentes nas membranas celulares sofrem reações tanto de oxidação, nitração, nitrosilação, né, isomerização, tá? E né, já deu para vocês terem uma ideia da gama de produtos que isso gera, né? Então existe todo um ramo de pesquisa que tenta estudar, né, caracterizar todos esses produtos de oxidação, né? Então, assim como tem a proteômica, né, que visa estudar e caracterizar todas as proteínas, né, da célula, existe a lipidômica oxidativa, também chamada de peroxilipidômica ou oxinitroxilipidômica, né, que tenta caracterizar todos esses produtos oxidados formados, tá? E qual a importância disso? É que, sabendo, né, o produto formado, você sabe qual é a espécie reativa responsável, né? Então, a caracterização desses produtos leva você a identificar as possíveis fontes de oxidantes. Sabendo as possíveis fontes, né, dos agentes oxidantes, você tem como planejar estratégias de prevenção, né, contra essas oxidações. Tá? E, né, todos esses produtos oxidados podem interagir com biomoléculas, causando lesões e levando a doenças. Então, na próxima aula eu vou tentar ilustrar um pouco melhor quais as doenças. A Nájila já mencionou para vocês as doenças cardiovasculares, vou falar um pouco delas, e de doenças neurodegenerativas também. Algumas evidências da associação desses lipídios oxidados com essas doenças. Acho que era isso. Se vocês tiverem perguntas dessa parte, né, posso responder. Dúvidas, questões? Professora, a senhora está comentando que os isoprostanos serem mais estáveis para acompanhar essa hiperoxidação. É possível, então, acompanhar, realizar a oxidação in vitro dessa LDL, acompanhar a formação de isoprostanos? Esse é o componente de membrana, vamos colocar a membrana das LDL, seriam ácidos araquidônicos ou não? Sim, tem. Depende muito, como a Nájila já comentou também, a composição de ácidos graxos em fosfolipídios e triglicérides que estão presentes na partícula lipoproteica, depende muito da dieta. Mais ácido sofre influência da dieta, né? Mas muito provavelmente ácido araquidônico é um dos ácidos graxos presentes. Linoleico, araquidônico. Né? Se você come bastante peixe, né, você enriquece essas partículas com DHA, ômega 3, né? Ácidos graxos ômega 3. Mas na presença, você tendo o ácido araquidônico, se você induzir a oxidação da partícula, muito provavelmente ele vai gerar esses isoprostanos e você pode monitorar a oxidação da LDL medindo esses isoprostanos. Existem kits, né, acho que já, se não me engano, não sei se era com anticorpos ou
você pode medir esses isoprostanos. Você falou de alguns indivíduos que têm uma doença gênica, onde ele acaba gerando mais desses agentes oxidantes. Como que você trata isso? Você toma uma droga que age como agente antioxidante, é isso? No caso daquela doença que eu mencionei, a doença genética que leva ao acúmulo do 7-hidrocolesterol, eu não sei muito bem qual que... eu não sei se eles adotam alguma estratégia, não fui atrás dessa literatura, mas considerando que um dos mecanismos que levam a danos e talvez até a morte, né, desses pacientes seja porque há oxidação desses lipídios, eu acredito que se você trata uma intervenção tratando talvez com esses antioxidantes, você tem algum efeito benéfico. Só que o problema aqui da questão dos antioxidantes é que in vitro tudo funciona bonitinho, né? Protege, você vê um efeito antioxidante, você vê uma diminuição dos níveis dos parâmetros que você está medindo de oxidação, mas em vivo tudo é muito mais complexo e não existe um dado assim realmente concreto, se vocês acompanharem, não existe realmente um dado assim fundamentando cientificamente, olha, se você tomar tantos miligramas de vitamina E, você realmente vai estar protegido, né? Então, os dados que foram feitos com populações, né, deixam questionável, na verdade, porque depende muito da absorção, depende dos metabólitos, porque o próprio antioxidante ele sofre metabolismo, né, no organismo, então você consome, sei lá, o flavonoide, mas aquela estrutura não vai estar do mesmo jeito que você consumiu dentro da sua circulação sanguínea, ela pode ser convertida, pode ser hidroxilada, enfim. E outro também, a questão de localização. Você, num tubo de ensaio, você coloca a LDL isolada, você coloca o antioxidante e você força aquela interação, né? Mas na corrente sanguínea, sei lá, o antioxidante ela pode estar interagindo com uma outra partícula e está menos disponível para interagir com a lipoproteína. Então, é bem mais complexo. Vamos agradecer, então.